Sabe aquela imagem que a gente tem de incêndio florestal? Pura destruição, né? É o que vemos no jornal o tempo todo. Mas e se essa ideia estiver, na verdade, fundamentalmente errada? Pois é, vamos mergulhar hoje na ecologia oculta do fogo, um processo que é natural e tão antigo quanto a própria vida aqui na Terra. Ok, para começar, olha só essa frase. Essa percepção está quase inteiramente incorreta. Forte, né? Esse é o nosso ponto de partida. É uma provocação que nos força a questionar, sabe? Tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre o fogo. É uma afirmação bem ousada, e é exatamente por isso que a gente vai investigar a ciência por trás dela. Então, vamos começar por aqui. O fogo é mesmo esse desastre que não tem nada de natural? A gente vai colocar lado a lado o que se pensa por aí e o que a ciência de fato diz. E o contraste é gritante, né? De um lado está a visão comum, aquela que a gente vê na mídia. Fogo é o vilão, uma ameaça. Mas aí, do outro lado, vem a realidade ecológica. O fogo é um processo natural essencial. E o mais incrível é que muitos ecossistemas não só sobrevivem, eles precisam do fogo para se manterem saudáveis, para manterem a biodiversidade. E para a gente ter uma ideia da profundidade disso, não estamos falando de algumas centenas de anos, não. A gente está falando de uma escala de tempo geológica, 400 milhões de anos. Durante todo esse tempo, o fogo foi moldando a vida no nosso planeta. É algo tão fundamental para a Terra quanto, sei lá, a chuva ou o vento. E essa história de milhões de anos leva a gente para uma ideia que é francamente fascinante. A vida e o fogo não são inimigos. Pelo contrário, eles são parceiros numa espécie de dança evolutiva. Bora entender como essa dança funciona. Ok, esse conceito aqui é a chave de tudo: regime de fogo. Sabe, os cientistas não pensam num incêndio como um evento isolado. Eles pensam nesse padrão que se repete ao longo do tempo. E essa mudança de perspectiva, nossa, muda tudo. Tira a gente daquela ideia de catástrofe única e coloca o fogo no seu lugar certo, como um ciclo, um pulso que dá vida para muitos lugares. E a maior prova dessa dança toda são as próprias plantas. Elas não são só vítimas passivas, de jeito nenhum. Olha só que incrível essas estratégias. Tem planta com casca super grossa que funciona como um escudo de calor. Outras têm sementes que só abrem com o fogo. É como se o fogo fosse a chave para uma nova geração. E ainda tem aquelas que rebrotam do subsolo, depois que tudo passou. Ou seja, o fogo, para muitas espécies, não é o fim, é o começo de tudo. E a coisa fica ainda mais complexa e interessante, porque a vegetação não só se adapta ao fogo, ela pode influenciar o fogo. É um ciclo que se retroalimenta. Pensa assim, umas gramíneas que pegam fogo fácil começam a dominar uma área. Com elas ali, os incêndios se tornam mais frequentes. Esses incêndios, por sua vez, impedem que árvores maiores cresçam. E o resultado? A paisagem fica aberta, o que é perfeito para mais gramíneas inflamáveis, é a própria vegetação moldando o ambiente a seu favor. Beleza, então a gente já entendeu que o fogo é um processo natural. Mas agora entra na equação o fator mais complicado de todos. A gente, os seres humanos. E a nossa relação com o fogo, olha, é cheia de surpresas e paradoxos. E a primeira surpresa é essa aqui. Menos 25%. Sabe o que é isso? É a queda na área global queimada nas últimas 2 décadas. É isso mesmo, caiu. Ao contrário do que a gente imagina, de um mundo pegando cada vez mais fogo, a realidade é que a área total queimada diminuiu. E o principal motivo, por incrível que pareça, é a expansão da agricultura, que quebra a paisagem em pedacinhos. E é aqui que mora o grande paradoxo humano. Não existe uma história única, global. A mesma exata ação, como, sei lá, construir uma estrada ou plantar uma lavoura, pode ter efeitos completamente opostos dependendo de onde acontece. Em um lugar, essa estrada pode aumentar muito o risco de fogo. Em outro, ela pode praticamente acabar com ele. Vamos ver o primeiro caso. Pega uma floresta tropical, por exemplo. O normal é o interior dela ser super úmido, um lugar onde o fogo simplesmente não entra. Mas aí a gente vai lá e abre uma estrada. Essas bordas que a gente cria ficam secas, com mais vento, e elas acabam funcionando como um pavio. O fogo que antes não tinha como entrar, agora tem um caminho livre para devastar um ecossistema que não tem defesa nenhuma contra ele. Agora, vira a chave. Pensa numa savana, um lugar que evoluiu com o fogo, que precisa dele. Lá, aquelas mesmas estradas, aquelas mesmas fazendas, funcionam como barreiras, como corta-fogos. Elas quebram a paisagem e impedem que o fogo natural se espalhe como deveria.
O resultado é que a gente acaba suprimindo o fogo. E para aquele ecossistema, isso pode ser tão ruim quanto botar fogo numa floresta tropical. E essa frase aqui resume bem o paradoxo. No geral, no mundo todo, quanto mais gente morando num lugar, menor a área que queima. É contraintuitivo, né? Mas é por causa da fragmentação que a gente falou. Aquela imagem de que a presença humana é sinônimo de mais fogo, bom, em muitos lugares a realidade é justamente o contrário. Mas calma, que essa história complexa tem mais uma camada, uma reviravolta bem atual e, para ser sincero, bem preocupante. As mudanças climáticas. E elas estão literalmente reescrevendo as regras do jogo. É importante entender isso. O aquecimento global não significa necessariamente que mais área vai queimar no planeta. A gente até viu que a tendência global era de queda. O problema é outro. O que as mudanças climáticas fazem é criar condições perfeitas para incêndios extremos. As temporadas de fogo ficam mais longas, mais quentes, mais secas, e isso resulta nos tais mega incêndios que aparecem direto no noticiário. E num mundo que está mudando tão rápido, alguns lugares se tornam absolutamente essenciais, os chamados refúgios. Pensa neles como pequenas arcas de Noé espalhadas pela paisagem. São locais que, por causa do relevo, conseguem se manter mais frios e úmidos. Essas bolsas de ar frio são vitais, são o porto seguro para muita espécie sobreviver. E isso não é só teoria. Olha só esses dados, lá do Parque de Yosemite, na Califórnia. A tabela mostra claramente, dentro desses refúgios, o fogo acontece menos, com menos frequência e com muito menos intensidade do que na paisagem ao redor. Ou seja, no passado, esses lugares eram uma fortaleza, uma proteção dupla, tanto contra o clima quanto contra o fogo. E é aqui que a gente conecta todos os pontos. Pensa comigo, a gente passou décadas suprimindo o fogo, o que fez acumular um monte de combustível no chão. Agora, as mudanças climáticas criam as condições perfeitas de calor e secura. A soma desses dois fatores são mega incêndios tão intensos que eles conseguem passar por cima das defesas naturais daqueles refúgios. Aquelas fortalezas que antes eram seguras, agora estão em risco. O que nos deixa com essa pergunta final? A gente viu que o fogo é natural, é necessário, viu também que simplesmente apagar todo e qualquer fogo pode ser um tiro no pé, e ao mesmo tempo o fogo está ficando mais perigoso do que nunca. Então a questão muda completamente. Não é mais como a gente acaba com o fogo, mas sim como a gente aprende a conviver com ele num planeta que não para de mudar. E essa, com certeza, é uma das questões ecológicas mais importantes do nosso século.